Quando a gente fala hoje sobre habilidade social, gente, a gente fala sobre estar no mundo e sobre, principalmente, nos relacionarmos. E existem pessoas que têm muita dificuldade em relacionamento. Hoje, talvez por ter rede social, né, a gente começa a ver a quantidade de pessoas que têm dificuldade em relacionamento, que é impaciente, que é irritado com pessoas. É uma irritação específica. E isso tem a ver com o seu instinto social, que é muito baixo. Então, assim, não vai em lugar em público, não vai em lugares muito abertos, não consegue se relacionar bem com as pessoas. E o que que acontece? Qual a dor de uma pessoa assim? Eu vou dizer para vocês, perde e perde muito. Perde parcerias, não sabe negociar, perde propostas de trabalho, perde não saber fazer uma entrevista de trabalho, não saber sentar na frente da mesa do chefe no final do dia e conversar sobre algum problema. São pessoas muito fechadas e muito para dentro. E isso, gente, não é só a questão de resultado. A questão é que isso dói para elas também. Eu conheço e atendo pessoas que há muito tempo falam, Yara, essa dor de ter baixa habilidade social, ela está em mim há muito tempo. E é óbvio que tem alguns momentos que a pessoa fala, gente, eu preciso mudar. Não espera ter 50 anos para mudar. É possível melhorar as suas habilidades sociais. E o Eneagrama te ajuda muito sobre isso, mas muito mesmo. Ele tem uma abordagem que nenhum outro caminho terapêutico sério tem, que é justamente a abordagem dos instintos. Se você tem um instinto social reprimido, isso também tem a ver com traumas transgeracionais. E digo mais, isso tem a ver com a relação com teu pai. Como foi a relação com teu pai? Bert Hellinger já dizia na psicologia sistêmica, a mãe, ela dá a vida, o pai leva você para o mundo. Se você tem um afastamento, um distanciamento do teu pai biológico, se você não conviveu com ele, ou se você convive, mas a convivência é difícil, você fala, Yara, não sei, parece que tem alguma coisa assim que não vai com meu pai, eu não consigo me relacionar com ele, a gente só tem conflito, a gente só briga, a gente não tem o mínimo de conversa, ou mesmo se ele não está presente, né? Se por algum motivo ele foi embora, ou ele morreu, ou você teve muito pouco contato, ou se distanciou também. Porque às vezes os problemas são tantos que a gente acaba deixando e distancia. Isso também tem a ver com o teu instinto social baixo. E aí, o que eu vou te dizer é o seguinte, tem como tratar tudo isso? Tem. Precisa tratar o teu pai? Não. Precisa aceitar teu pai? Meu pai é tóxico. Ok, tá um pouco na moda agora falar que tudo é tóxico, né? Acho que os pais de antigamente eram bem tóxicos, mas a gente não falava muito sobre isso, esse termo nem existia. Tomar o pai, tomar a mãe, na psicologia sistêmica, fala muito sobre você. Não é sobre o seu pai, ou sobre a sua mãe, ou sobre como eles são. É muito sobre curar em você essa emoção, esse sentimento que você tem de que o teu pai te deve alguma coisa que ele não deu, de que a tua mãe te deve alguma coisa que ela não deu. É isso que muitas vezes também não deixa você evoluir. Então eu estou falando de algo que se chama assentimento, aceitação. É esse o pai que eu tenho, é essa mãe que eu tenho, e aí a gente diminui as críticas. Eu não estou falando para você pegar teu pai tóxico e botar dentro da sua casa. Não é sobre isso. É muito mais uma tomada de consciência mais profunda e uma tomada também de coração. Porque isso é imutável. Ninguém vai mudar. É teu pai, é a tua mãe. Gente, não dá para trocar. Senão a gente não troca filho, né? E uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, assim, ó. Às vezes a gente tem muita facilidade, e eu fui uma pessoa que tive pai que abandonou e mãe que rejeitou, tá, gente? Se deu jeito para mim, para você também dá. E foi com o Eneagrama. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é muito fácil quando a gente fala, minha mãe não me deu, meu pai não fez, minha mãe não me deu, meu pai não fez. Teve um momento em que eu me dei conta que a minha mãe tentava às vezes se aproximar de mim do jeito dela, meio, né, sem estudo e tudo mais. E eu também era muito fechada. Então a gente tem muita dificuldade em dizer ou em perceber quais são as nossas falhas nessa relação. A gente se coloca como aquela criança que fica ali no ninho, né, esperando a mãe e o pai se aproximarem e dar comida. E Bert Hellinger também fala uma coisa bem importante. Depois de uma determinada idade, não é mais a mãe que vai até o filho, é o filho que vem até a mãe. Porque essa mãe e esse pai já deram tudo para você que era possível que eles dessem. Eles deram tudo para você que eles conseguiram dar. Eles deram o que foi possível. E se não deram mais, é porque eles não tinham. É porque não tinha de onde tirar. E eu não estou falando de dinheiro e de coisas materiais, não. Eu estou falando de amor, eles também têm dores. E a gente só percebe isso quando a gente sai desse lugar da criança que acha que o pai não deu e que a mãe não deu. Criança que já tem 40 anos. A gente consegue entender um pouquinho as dores do nosso pai e da nossa mãe quando a gente entra no nosso estado adulto.
Quando eu, como adulta, consigo satisfazer a minha criança e dizer para ela, ok, você não teve. Eu, Yara, não tive pai. O que eu posso fazer agora para satisfazer essa criança que não teve um pai e que sente falta? Porque também não teve, não teve. Vem conhecer o Eneagrama. Ele vai te dar todas essas respostas. Se você é um buscador, se você pode ser um terapeuta, um constelador, alguém que sentiu no coração o que eu estou te falando aqui. Não importa. Conheça o Eneagrama. Eu sou Yara Cunha e quero te convidar para uma live que eu faço no YouTube toda terça-feira às 19 horas. E eu vou falar muito da abordagem do Eneagrama integrado às constelações. Se você é constelador, vem conhecer essa abordagem. Ela é séria, segura e ela vai alavancar muito o teu trabalho e, claro, o resultado dos teus clientes. Terça-feira às 19. Clica no reloginho para não esquecer.